Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula remota e hoje nós vamos dar continuidade falando sobre o direito das coisas, né, os direitos reais, mas hoje vamos falar sobre o direito de vizinhança. Os direitos de vizinhança, eles traduzem um conjunto de normas e princípios que vêm disciplinar a convivência pacífica e harmoniosa entre os vizinhos. O nome está falando, direito de vizinhança. Bom, em essência, consiste em poderes positivos e negativos, né? Ações ou omissões legalmente impostas aos proprietários e possuidores que compartilham a mesma vizinhança. Não podemos confundir com o direito de vizinhança com servidão. A servidão é um direito real na coisa alheia, que nós ainda vamos ver, tá? Bom, nem com as limitações públicas, também a gente não pode confundir, e nem com o poder de polícia que é emanado do direito administrativo. O direito de vizinhança, ele encontra uma justificativa no próprio princípio da função social e na vedação ao abuso de direito, ou seja, e na proibição do abuso de direito. Temos também o uso anormal da propriedade, né? O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego, à saúde dos que habitam naquele prédio, provocadas pela utilização da propriedade vizinha. Isso tem previsão no Código Civil, no artigo 1277. Vamos lá, 1277. O proprietário ou possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha. Bom, nota aqui que esta obrigação não é imposta apenas ao titular da propriedade, mas também é imposta a quem exerce apenas a posse. Um exemplo é o locatário, aquele que aluga o imóvel, ele também é responsável para garantir essa tranquilidade no imóvel, tá? Ou também o comandatário. Bom, são proibidas as interferências, segundo o parágrafo único desse artigo que a gente acabou de ler, considerando a natureza da utilização, a localização do prédio, né, atendidas as normas que distribuem as especificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores de vizinhança. Ou seja, deve-se levar em conta os critérios objetivos que estão aliados à finalidade social e não necessariamente a precedência do direito de um proprietário ou possuidor em face do outro, né? Digamos assim, se um clube em uma zona predominantemente residencial costuma realizar festas barulhentas que vai até a madrugada, o proprietário do imóvel vizinho, que pode ser, digamos que poderia ser um hospital, isso é um exemplo, tá? Ele pode exigir que o uso nocivo do direito ele cesse, mesmo que a construção do clube tenha sido antes do hospital, mesmo que o hospital tenha sido construído após a construção do clube. Então, existe esse direito, ele pode exigir esse direito, né? A gente pode acrescentar também que o proprietário ou possuidor que está se sentindo prejudicado, ele pode intentar uma ação individual, né, uma
um processo individual na vara civil ou até mesmo no juizado especial, vai depender do caso aí a ser estudado. Bom, no entanto, se o uso nocivo ele atinge um grupo ou um número indeterminado de pessoas, pode ser ajuizada uma demanda aí coletiva, né, pelo próprio Ministério Público. Interessante a previsão do artigo 1280 do Código Civil, que fala que o proprietário ou possuidor ele tem o direito de exigir do dono do prédio vizinho a demolição ou a reparação deste, quando se for ameaçado a ruína, né? Ou então que preste caução pelo dano que está causando a ele naquele momento devido ao que vem ocorrendo naquele prédio vizinho. O artigo 1281 do Código Civil, ele também fala que o proprietário ou o possuidor de um prédio, né, em que alguém tenha direito de fazer obras, pode, no caso de dano iminente, exigir do autor as necessárias garantias contra o prejuízo eventual. Bom, vamos falar também agora sobre árvores limítrofes, né? Bom, essa árvore, né, cujo tronco ele pode se encontrar na linha divisória, ela presume-se que ela pertence em comum aos donos dos prédios que estão confinantes nessa árvore. Isso tem previsão no artigo 1282 do Código Civil. Por outro lado, as raízes e os ramos desta árvore, né, que ultrapassarem a extrema do prédio, eles poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno que foi invadido. Então, se o ramo da árvore do vizinho ultrapassa o limite da cerca divisória, invadindo o terreno, e o outro vizinho ele tem o direito de fazer a poda, porque está invadindo o terreno dele. Os frutos, digamos assim, os frutos dessa árvore, do terreno do vizinho, tá? Eu tenho uma árvore no terreno do vizinho e os frutos, eles caem, tá? Ele cai no meu terreno, tá? No meu vizinho tem uma árvore que os frutos deles caem no meu terreno. Então, esses frutos vão pertencer ao solo onde ele caiu, ou seja, é meu. Se o fruto caiu no meu, então é meu. Ainda mais que é uma propriedade particular, tá? E isso também tem previsão no Código Civil, no artigo 1284. Bom, tem poucas exceções à regra, né? Como toda regra tem a sua exceção, aqui também nós temos poucas, né? De que o acessório segue o principal, porque normalmente o acessório ele segue o principal, né? Não é esse caso aqui, é uma exceção, né? Bom, por óbvio, né? Essa hipótese que eu mencionei, ela não se confunde com a prática de se utilizar dolosamente varas ou apetrechos com rede para subtrair os frutos de árvores pendentes ou caídas no terreno vizinho, né? Então, eu não posso fazer isso porque eu estou subtraindo, tá? Então, fiquem atentos a isso. A árvore pode ser minha, mas o fruto do vizinho, tá? Temos também, dentro do direito real, a passagem forçada, tá? A passagem forçada, diferente do que o senso comum pode sugerir, não se confunde com servidão. A passagem forçada, ela é um direito de vizinhança que tem determinado pela lei, tá? Com o necessário pagamento de indenização. Já a servidão é um direito real na coisa alheia, que nós vamos ver já já, sem caráter obrigatório e com pagamento facultativo de verba compensatória.
O artigo 1285, o dono do imóvel que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, ele pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem forçada, cujo rumo será judicialmente fixado, se for necessário. Então, vamos ler o artigo 1285. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho e lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado, se necessário. Então, foi o que eu acabei de mencionar para vocês. Nesse ponto, a gente faz uma pergunta. Qual dos proprietários vizinhos deve suportar essa passagem? Qual desses tem que me fornecer a passagem? Né? Então, o parágrafo 1º desse artigo, ele dá essa resposta. Ele fala que sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar à passagem. Então, é aquele que tem condições de dar este acesso. Né? Bom, se ocorrer alienação parcial do prédio, de modo em que uma das partes perca o acesso à via pública, ou a nascente, ou o porto, como menciona o artigo, o proprietário de outra, né, ele deve tolerar a passagem. Então, o outro proprietário, ele tem que deixar passar, né? Resumindo, né, só explicando melhor. Se o meu imóvel ficou preso ou encravado, né, sem um acesso à via pública, ou uma fonte, ou porto, após eu haver alienado parte dele, o próprio adquirente, para quem eu efetuei a venda, ele vai ter que dar a passagem, ele vai ter que me dar essa passagem. Por mais que eu tenha vendido, ele tem que me dar essa passagem. Bom, existem também outras situações da passagem de cabos e tubulações, que também tem previsão no Código Civil. Sobre esse tipo de passagem, o Código Civil ele menciona nos artigos 1286 e 1287. Então, vamos ler o 1286 e 1287. Muito bem. Mediante recebimento de indenização que atenda também à desvalorização da área remanescente, o proprietário é obrigado a tolerar a passagem através de seu imóvel de cabos, tubulações e outros condutos subterrâneos de serviços de utilidade pública, em proveito de proprietários vizinhos, quando de outro modo for impossível ou excessivamente onerosa. O proprietário prejudicado pode exigir que a instalação seja feita de modo menos gravoso ao prédio onerado, bem como depois seja removida a sua custa para outro local do imóvel. Artigo 1287. Se as instalações oferecerem grave risco, será facultado ao proprietário do prédio onerado exigir a realização de obras de segurança. Bom, vamos notar aí que existe um caráter coercitivo do direito de vizinhança. Porque ele fala que impõe-se permitir, né? Reforçando aí o aspecto funcional desse instituto, tá? Então, é obrigado o vizinho que tiver adquirido esse imóvel, ele é obrigado a dar essa passagem. Outra situação também que menciona o Código Civil é referente às águas, né, o escoamento das águas. E isso também tem previsão no artigo 1286 e 1287 que acabamos de ler.
O dono ou possuidor do prédio inferior é obrigado a receber as águas que correm naturalmente do superior, tá? Não podendo realizar obras que venham a embaraçar esse fluxo. Porém, a condição natural e anterior do prédio inferior não pode ser aprovada por obras feitas pelo dono ou possuidor do prédio superior. Bom, isso aí é uma regra de grande importância para a boa convivência entre os vizinhos, especialmente quando essas moradias elas são edificadas em locais geograficamente acidentados ou em áreas mais elevadas, né, porque vai precisar da passagem da água aí, né, o escoamento da água de que veio de cima. Como a gente pode notar, o escoamento das águas ele deve ser respeitado o seu fluxo normal, né? Sendo proibida a realização de obras que agravem a situação de quem está embaixo do prédio inferior, né? Por outro lado, quando as águas artificialmente levadas ao prédio superior através de aquedutos, por exemplo, ou aí quando elas são colhidas, né, as águas pluviais captadas, por exemplo, correrem dele para o inferior, poderá o dono desse prédio reclamar que se desvie ou se indenize o prejuízo que ele vier a sofrer, tá? Bom, da indenização fixada será deduzido o valor de eventual benefício que foi obtido. Vale ressaltar também o artigo 1290 a respeito. Vamos lá, 1290. O proprietário de nascente ou do solo onde caem águas pluviais satisfeitas as necessidades de seu consumo não pode impedir ou desviar o curso natural das águas remanescentes pelos prédios inferiores. Bom, essa proibição também se aplica ao possuidor, na perspectiva do princípio da função social, até porque o possuidor ele não é o proprietário do imóvel, mas é ele que é responsável pela propriedade enquanto estiver em seu poder. Bom, ressaltamos também que o aqueduto ele não impedirá que os proprietários cerquem os imóveis e construam sobre eles sem prejuízo para a sua segurança e a sua conservação, é claro, né? Os proprietários dos imóveis, eles poderão usar as águas do aqueduto para suas primeiras necessidades de vida. Bom, existe um outro aspecto que também ele é muito importante e quando a gente fala de relação entre vizinhos, que é o direito de construir. Em regra geral, o proprietário ele deverá levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, né? Ressalvado o direito dos vizinhos e regulamentos administrativos, é claro, né? Notamos aí que se trata de um direito que encontra limitação natural no legítimo interesse dos proprietários dos vizinhos, né? Dos proprietários vizinhos. E também nas normas administrativas, sempre na perspectiva do superior princípio constitucional da função social, né? Aqui o princípio da função social ele pesa muito aqui no direito de vizinhança. Bom, o proprietário ele construirá de maneira que seu prédio não despeje água diretamente sobre o prédio vizinho, né? Temos como exemplo do que se dá quando o fluxo da calha de um telhado é destinado ao escoamento da água de chuva, né? Desemboca no terreno do vizinho, né? Isso também pode acontecer.
E isso tem previsão no artigo 1301 do Código Civil. É defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. Bom, visando resguardar os direitos personalíssimos, né, da intimidade da vida privada, o Código Civil ele estabeleceu uma distância mínima para a abertura das janelas, eirados, terraço ou varandas. E esse limite, essa distância mínima, é de 1,5 m do terreno vizinho. Proíbe-se, portanto, as construções desta natureza a menos de 1,5 m. Por outro lado, em caso de janelas que não sejam dispostas frontalmente com o terreno vizinho, né, que permitam não uma visão direta, mas oblíqua, né? Por exemplo, aquelas que são construídas perpendicularmente do solo, né, no telhado da casa. A distância mínima é menor nesse caso, né? É de 75 centímetros, quando é esse tipo de janela, né? Oblíqua, que vai do telhado da casa. Essas proibições, conforme prevê o parágrafo 2º do 1301, né? Não abrange as alturas para luz ou ventilação. Não maiores de 10 centímetros de largura sobre 20 de comprimento e não construídas a mais de 2 metros de altura de cada piso. Quer ver? Vamos ler o parágrafo 2º. As disposições deste artigo não abrangem as alturas para luz ou ventilação não maiores de 10 centímetros de largura sobre 20 de comprimento e construídas a mais de 2 metros de altura de cada piso. Ou seja, as aberturas para luz e ventilação, né, exemplo, aqueles basculantes, né, devem ser respeitadas as dimensões de 10 por 20 centímetros, né? E poderão ser feitas aquém de uma distância mínima legal. É óbvio, né? O mesmo raciocínio deve ser aplicado para portas e paredes, que são construídas com vidros translúcidos, né? Porque a privacidade alheia, ela deve ser respeitada e isso tem previsão legal, conforme acabamos de ver, né? Então, eu tenho que preservar a privacidade do meu vizinho. Tá? Isso é um direito de vizinhança. E o que fazer em caso de construção, né? Janela, eirado, terraço ou varanda, que desrespeite essa distância mínima legal. E isso fala o artigo 1302 do Código Civil, ele responde essa pergunta para a gente. Vamos lá no 1302 do Código Civil. O proprietário pode, no lapso de ano e dia após a conclusão de obra, exigir que se desfaça a janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. Escoado o prazo, não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto no artigo antecedente, nem impedir ou dificultar o escoamento das águas da goteira com prejuízo para o prédio vizinho. Então, ele, no tempo de ano e dia, ele precisa requerer aí que seja desfeita essa janela, essa varanda, o que seja, conforme a lei determina, tá? Bom, nós terminamos a parte de direitos reais que falam sobre direitos reais, sobre coisa própria, que é a propriedade, e nós vamos falar sobre os direitos reais sobre coisa alheia. Bom,
O Código Civil, ele divide os direitos reais sobre coisa alheia, né? Ele subdivide, no caso, em 3, que são os direitos de gozo ou fruição, e estão incluídos aí a superfície, a servidão, usufruto, uso, habitação, concessão de uso especial para moradia e concessão de direito real de uso e laje. E temos também o direito de garantia, que é o penhor, anticrés e hipoteca, e o direito da coisa, que é a promessa de compra e venda. Então, vamos começar falando sobre os direitos reais de gozo ou fruição, né? Cada um dos direitos reais de gozo e fruição, vamos ver. O primeiro deles é a superfície. Bom, quando a gente fala de superfície, o proprietário, ele pode conceder a outra pessoa o direito de construir ou plantar em seu terreno, por tempo determinado, mediante escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Então, eu posso ceder, mas eu tenho que fazer essa escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. Bom, isso nada mais é que o direito real de superfície, né? Então, quando não autoriza a obra no subsolo, né, salvo se for inerente ao objeto de concessão, então eu não posso construir desde que me seja concedido. Existem algumas características na servidão que devem ser destacadas. O direito real de superfície, ele concede ao seu titular o direito de construir ou plantar em terreno alheio sem descaracterizar ou prejudicar a substância da coisa principal. Outra característica é sempre pactuado em caráter temporário. Então, sempre é temporário, sempre. A minha concessão, ela vai ser temporária, ela não vai ser definitiva, né? Bom, outra característica é que a sua constituição somente se dará através da escritura pública e registrada no cartório de registro de imóveis. Eu não posso simplesmente dar a concessão, eu preciso fazer mediante escritura pública registrada no cartório de registro de imóvel. Bom, não se admite a realização de obra no subsolo, ressalvada a hipótese de haver previsão contratual expressa nesse sentido. Então, eu também vou conceder, através da escritura, eu vou dar lá a autorização para fazer a construção no subsolo, tá? Bom, a concessão da superfície, ela será gratuita ou onerosa. Se ela for onerosa, será estipulado às partes se o pagamento vai ser feito só de uma vez ou se vai ser parcelado. Tá? Isso pode também acontecer, não tem problema nenhum. Tá? Mas isso tudo eu tenho que deixar bem claro na escritura que eu estou passando, que eu estou cedendo no caso. Tá? Bom, outra situação é a servidão. O termo servidão, ele tem origem da palavra latina servitudo, né? De servos, né? Reputando-se ao sentido de subserviência, né? De submissão, quase que não sai. Bom, o direito real de servidão, ele proporciona a utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente, o que pertence a diverso dono, e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Poderá também, em determinadas situações, ser constituída através do uso capião, desde que a servidão seja aparente, ou seja,
ela seja ostensiva e ela seja visível, tá? Então, eu posso fazer, sim, através do uso capião, não tem problema nenhum. Não se deve confundir a servidão de passagem, que é uma modalidade bastante comum de servidão, que tem a natureza de direito real na coisa alheia, com o direito de passagem forçada, que tem a natureza de direito de vizinhança. Essas duas coisas, elas são distintas, né? Conforme nós vimos há pouco, tá? Bom, outro tipo de direito real sobre coisa alheia é o usufruto, né? O direito real de usufruto, ele pode recair em um ou mais bens móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou só parte de um patrimônio, abrangendo no todo ou em parte os frutos e utilidades. De um lado, temos o titular do bem, que se despoja das faculdades reais de uso e gozo, tornando a sua propriedade limitada, e de outro, o beneficiário, que pode exercer a defesa do seu direito, inclusive em face de quem o construiu. Bom, o usufruto de imóveis, quando não resulte de uso capião, ele constitui-se mediante registro no cartório de registro de imóveis. Caso tenha por objetos bens fungíveis, né, que são substituíveis ou consumíveis, é denominado usufruto impróprio ou quase usufruto. Um exemplo é o usufruto incidente sobre valores pecuniários aplicados. Merece atenção o artigo 1393, porque ele fala que não se pode transferir o usufruto por alienação. Tá? Vamos dar uma olhada no artigo 1393. Artigo 1393. Não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode ceder-se por título gratuito ou oneroso. Bom, vou falar agora sobre alguns aspectos importantes, né, direitos e deveres do usufrutuário diante disso, né? Os direitos do usufrutuário. O usufrutuário, ele tem direito à posse, ao uso, à administração e à percepção dos frutos. Outro direito é quando o usufruto ele recai em títulos de crédito. O usufrutuário ele tem o direito a receber os frutos e cobrar as respectivas dívidas. Cobradas as dívidas, o usufrutuário ele aplicará de imediato a importância em títulos, né, da mesma natureza ou em títulos da dívida pública federal, com cláusula de atualização monetária, segundo os índices oficiais, regulamentos estabelecidos. Bom, salvo o direito adquirido por outra pessoa, o usufrutuário ele faz seus os frutos naturais pendentes ao começar o usufruto, sem encargo de pagar as despesas de proteção. Os frutos naturais pendentes ao tempo em que cessa o usufruto pertencem ao dono também, sem a compensação das despesas. Bom, as crias dos animais pertencem ao usufrutuário,
deduzida quantas bastem para inteirar as cabeças de gados existentes ao começar o usufruto. Os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto, elas pertencem ao proprietário, e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o usufruto. O usufrutuário ele pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, mas não mudar-lhe a destinação econômica sem expressa autorização do proprietário. Também tem os deveres do usufrutuário. O usufrutuário, antes de assumir o usufruto, inventariaria, ele deve inventar, à sua custa, os bens que receber, determinando o estado em que eles se encontram, e dará a caução, e aí vai exigir o dono, vedar pela conservação ou entregar fim do uso quando acabar o usufruto, quando findar o usufruto. Não é obrigado a caução. O doador que se reservar o usufruto da coisa doada, ele pode optar por não doar, que no caso por não dar a caução. Então, isso depende do que vai ser acertado. O usufrutuário que não quiser ou não puder dar caução suficiente, ele perderá o direito de administrar o usufruto. E nesse caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado mediante a caução e entregar ao usufrutuário o rendimento deles deduzidas as despesas da administração, entre as quais vai se incluir aí a quantia fixada pelo juiz como uma remuneração do administrador. O usufruto ele não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. Incumbe ao usufrutuário as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que ele recebeu. Também as prestações e os títulos devidos pela posse ou o rendimento da coisa usufrutuída. Também, se o usufruto recair num patrimônio ou parte desse patrimônio, será o usufrutuário obrigado aos juros das dívidas que onerá o patrimônio ou parte dele. O usufrutuário ele é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou o direito, tá? Temos que destacar aqui que o usufruto ele é temporário, ele não é definitivo, né? Poderá ainda findar pela cessão do motivo de que se origina, pois o usufruto ele pode ter sido constituído por uma certa finalidade, como por exemplo a alimentação, E uma vez que acabou esse objetivo, o direito ele não mais se justificaria. Então, o usufruto ele é por um tempo, Bom, temos o uso. O uso é um direito real, ele de menor expressão, é diferente do usufruto, É como se fosse um usufruto pequeno, tá? E tem previsão no artigo 1412 do Código Civil e 1413. Vamos ler o 1412 e 1413. O usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quando o exigirem as necessidades suas e de sua família. Avaliar-se-ão as necessidades pessoais do usuário conforme a sua condição social e o lugar onde viver.
As necessidades da família do usuário compreendem as que seu cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas de seu serviço doméstico. São aplicáveis ao uso no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto. Bom, trata-se, portanto, de um direito sem grande expressão econômica, quando a gente fala de uso, né? É diferente do que é dado no usufruto. É parecido porque o uso, ele é um usufruto de menor abrangência, mas o usufruto ele tem muito mais importância. A habitação. A habitação, né, o conceito de direito real de habitação, ele deflui da expressa que consta no artigo 1414 do Código Civil. Vamos lá, o 1414 do Código Civil. Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente coisa alheia, o titular deste direito não pode alugar nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família. Bom, trata-se então do direito real de morar gratuitamente na coisa alheia, né? Eu tenho aí a figura como seu beneficiário, o habitador. Se o direito real de habitação for conferido a mais de uma pessoa, qualquer delas que sozinha habite a casa não terá de pagar aluguel a outra, e as outras, ou as outras, né? Mas não pode inibir de exercerem, querendo o direito que também lhe compete de habitá-las. São aplicáveis à habitação no que for contrário à sua natureza, as disposições relativas ao usufruto, né? Porque no caso da habitação eu também vou usufruir, né? Bom, temos também o direito do promitente comprador. O contrato de compra e venda é um negócio jurídico principal pelo qual uma das partes, a vendedora, se obriga a transferir a propriedade de uma coisa, seja ela móvel ou imóvel, a outra, que seria a compradora, mediante um pagamento de uma quantia em dinheiro, que seria o preço da coisa. Já o contrato de promessa de compra e venda, de compromisso de compra e venda, é um contrato preliminar que tem como objeto um negócio futuro de venda e compra. Tá? Por meio dele, o vendedor continua titular do domínio, que somente será transferido após a quitação integral do preço, né? Constituindo excelente garantia para o alienante. Então, é um contrato que vai dar segurança para aquela pessoa que está comprando que aquele imóvel ou aquele imóvel vai ser dela. Bom, por quê? Porque ao celebrá-lo, as partes envolvidas, né, o promitente ou o compromissário vendedor e promitente ou compromissário comprador, eles assumem a obrigação de fazer o contrato definitivo de compra e venda, mediante a outorga de escritura de venda de imóvel compromissado, após o adimplemento das obrigações financeiras que foram assumidas nesse contrato. Bom, na hipótese de o promitente comprador não cumprir as obrigações financeiras que lhe foram impostas, poderá ele, após ser devidamente constituído em mora, vir a perder a posse do bem por meio da resolução do contrato. Trata-se, na verdade, de uma grande vantagem da promessa de compra e venda,
pois possibilita a sua formalização sem os rigores do instrumento público, o que, de certa forma, evita a ocorrência de nulidades formais. Fazer-se registrar que a outorga da escritura definitiva afigura-se para o compromissário vendedor, que teve todas as parcelas devidamente adimplidas, como sendo um ato devido. Bom, já estamos quase finalizando, vamos falar agora de penhor, hipoteca e anticrese. O Código Civil, ele regula o penhor, a anticrese e a hipoteca nos artigos 1419 a 1510. Trata-se de uma regulamentação exaustiva, em grande parte ela é autoexplicativa, que nem sempre tem grande aplicação social, a exemplo que se dá com a anticrese. Algumas regras básicas e gerais aplicáveis a esses três institutos a gente precisa relatar, tá? O 1419, 1420, 1421 e 1422. Vamos lá. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito por vínculo real ou cumprimento da obrigação. 1420. Só aquele que pode alienar poderá empenhar, hipotecar ou dar em anticrese. Só os bens que se podem alienar poderão ser dados em penhor, anticrese ou hipoteca. A propriedade superveniente torna eficaz desde o registro, as garantias reais estabelecidas por quem não era dono. A coisa comum a dois ou mais proprietários não pode ser dada em garantia real na sua totalidade, sem o consentimento de todos, mas cada um pode individualmente dar em garantia real a parte que tiver. O pagamento de uma ou mais prestações da dívida não importa a exoneração correspondente da garantia, ainda que esta compreenda vários bens, salvo disposição expressa a título ou na quitação. 1422. O credor hipotecário e o pignoratício têm o direito de excutir a coisa hipotecada ou empenhada e preferir no pagamento a outros credores, observada quanto à hipoteca a prioridade no registro. Executam-se da regra estabelecida neste artigo as dívidas que, em virtude de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer outros créditos. Excutir é empregado no sentido de executar, né? Coisa empenhada significa o objeto do penhor aqui. O penhor, ele é constituído sobre bens móveis, em regra, né? Ocorrendo a transferência efetiva da posse do bem do devedor ao credor, né? Essa é a regra. A gente pode até mencionar aqui que nós temos a Caixa Econômica Federal, que quando a pessoa quer, ela vai lá, entrega joias na Caixa Econômica Federal para o penhor, é como se fosse um empréstimo, e a joia é a garantia, e todo mês a pessoa precisa pagar os juros desse empréstimo, né, para renovar, senão ele perde aquelas joias. Isso é uma forma de penhor, tá? E quando é que se extingue esse penhor? Quando extingue a obrigação, no caso, né, quando a coisa se estraga, né,
renunciando o credor ele renuncia a coisa, né? Confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e o dono da coisa, quando há uma confusão, quando há a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada feita pelo credor ou por ele autorizada. Bom, outro importante direito real de garantia é a hipoteca. A hipoteca é o direito real de garantia que tem por objeto bens imóveis, né? O penhor é bens móveis e a hipoteca é bens imóveis, né? Navio ou avião pertencentes ao devedor ou a terceiro e que, embora não entregues ao credor, asseguram-lhe preferencialmente o recebimento do seu crédito. O que pode ser objeto de hipoteca? Os imóveis e os acessórios dos imóveis, conjuntamente com eles, o domínio direto, o domínio útil, as estradas de ferro, os recursos naturais, que são referidos no artigo 1230 do Código Civil, independentemente do solo onde se acham, os navios, as aeronaves e a propriedade superficiária e o direito real de uso. O seu registro ele é disciplinado no artigo 1492 até o 1498 do Código Civil. Né? Mas a gente destaca a regra geral, né, que as hipotecas elas serão registradas no cartório do lugar do imóvel onde cada um deles se encontram, né? Bom, quanto ao alcance, a hipoteca ela abrange todas as acessões, melhoramentos ou construções do imóvel, subsistindo os ônus reais constituídos e registrados antes da hipoteca, né, sobre o mesmo imóvel. O que é importante a gente afirmar é que a hipoteca ela não impede a alienação do imóvel. Tá? E quando se extingue a hipoteca? Pela extinção da obrigação principal, pelo perecimento da coisa, quando a coisa se estraga, pela resolução da propriedade, pela renúncia do credor, pela remissão e pela arrematação ou adjudicação. A hipoteca ela também vai se extinguir com a averbação no registro de imóveis, do cancelamento do registro, né? Bom, em conclusão, nós temos a anticrese. A anticrese é um instituto obsoleto e sem grande utilidade na prática, né? Por meio da anticrese, pode o devedor ou o trem por ele, né, ou outra pessoa, com a entrega do imóvel ao credor, ceder-lhe o direito de receber em compensação de dívida os frutos e rendimentos. A dinâmica desse direito ela é simples, né? O devedor, né, transfere a posse do imóvel ao seu respectivo credor para que ele tenha, aufira os seus respectivos frutos em cima daquele imóvel. Isso tem previsão lá no artigo 1507 do Código Civil, né? Em arremate, o artigo 1510 admite o resgate da anticrese antes do vencimento da dívida, pagando a sua totalidade à data do pedido de remissão e se emitindo, se for o caso, na posse do bem. E temos a laje, né? O direito ele não pode estar alheio à realidade social que o justifica.
A gente merece especial destaque aqui a regulamentação normativa do direito real de laje. Situação bastante frequente, especialmente nos grandes centros urbanos, a sobreposição de moradias, né, já exigia historicamente um justo enfrentamento por parte do legislador, que até então condenava esse fenômeno urbanístico ao cadafalso de invisibilidade. Diferente de outros direitos reais da coisa alheia, o direito de laje tem em seu conteúdo um singular ânimos, equiparável ao de domínio. Embora não se caracterize pela sua estrutura peculiar como um direito real da coisa própria, que é a propriedade. Na medida em que, derivando de mera cessão de uso gratuita ou onerosa da superfície do imóvel, que lhe é inferior, resulta na coexistência de unidades autônomas em uma mesma área. Em síntese, em resumo, o sujeito a quem a laje se vincula não deve ser considerado proprietário da unidade construída, mas sim titular do direito real de laje sobre ela, o que lhe considerar faculdades amplas, similares àquelas derivadas do domínio. No artigo 1510-A do Código Civil, ele menciona que o direito real de laje ele consiste na possibilidade da coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas situadas em uma mesma área, da maneira que vem permitir que o proprietário dê a superfície de sua construção a fim de terceiro que edifique a unidade diferente daquela que foi construída sobre o solo. Bom, vamos ficar por aqui.